Imagine a seguinte situação. Você é morador de uma grande cidade brasileira e precisa ir a uma consulta médica. Calcula o tempo de trajeto e planeja o ônibus que precisa pegar para chegar até sua consulta. Sabe que precisa sair com antecedência porque os horários dos ônibus são pouco previsíveis e o trânsito pode te atrasar. Ou então você viu a notícia a respeito de uma greve de caminhoneiros no seu estado. Eles protestam contra as altas no preço do diesel. Algumas semanas depois, notou um aumento significativo no preço dos alimentos frescos, como carne e legumes no mercado. Em um vasto território como o brasileiro, as redes de transporte ultrapassam a geografia, conectam cidades e regiões e afetam direta ou indiretamente a vida de milhões de brasileiros. Por isso, é importante entender quais são as modalidades que, no Brasil, atuam no transporte de pessoas e cargas. O transporte rodoviário, realizado por ruas, estradas e rodovias, é o mais utilizado no Brasil, sendo também o mais flexível, tanto em termos de horários quanto de trajetos, permitindo, por exemplo, várias paradas. Representa o modal mais utilizado para transporte de cargas e pessoas no país, mas apresenta desvantagens, como o alto custo de manutenção das vias e grandes congestionamentos. O transporte ferroviário também é terrestre, mas é feito através de ferrovias ou trilhos. É bastante usado em grandes centros urbanos para o transporte de pessoas, e apesar de não ser amplamente utilizado no Brasil, é vantajoso para o transporte de cargas, pois consegue transportá-las de forma mais segura e barata. Por outro lado, sua desvantagem é o alto custo de instalação das vias férreas. Já o transporte aéreo conduz cargas e pessoas pelo ar e é feito majoritariamente por aviões e helicópteros. É ideal para viagens de longa distância por conta da velocidade mais rápida e funciona bem para cargas menos pesadas e de grande valor, por ser bastante seguro. Por outro lado, algumas desvantagens desse modal são o custo de manutenção de aeronaves e aeroportos e a poluição sonora e atmosférica produzida pelo uso de combustíveis fósseis. O transporte hidroviário, feito por embarcações através das vias marítimas e fluviais, é ideal para o transporte de cargas pesadas e volumosas, além de facilitar o acesso a lugares banhados por rios e de difícil travessia. Historicamente, o Brasil enfrenta desafios no que se refere aos meios de transportes, principalmente por conta da sua extensão continental. No período colonial, as diferentes regiões no país tinham pouco contato entre si e maior contato com a metrópole, Portugal, por via marítima. A partir do ciclo do ouro, houve uma maior integração entre regiões produtoras e consumidoras, mas o transporte ainda era majoritariamente terrestre, feito por tração animal. Com o desenvolvimento da economia cafeeira no século XIX, o Brasil passou a investir no transporte ferroviário, que passou a ligar centros de produção com grandes portos. Ainda assim, a locomoção da época dependia de meios mais tradicionais e limitados, sendo os modais fluviais e ferroviários os protagonistas desse cenário. Os rios representavam importantes corredores de transporte, utilizando barcos e embarcações para o deslocamento de mercadorias e pessoas. Além disso, a chegada das ferrovias, no início do período imperial, trouxe uma revolução na modalidade ao facilitar a interligação entre o litoral e áreas interioranas do país. O primeiro trecho ferroviário no Brasil foi inaugurado em 30 de abril de 1854, ligando o bairro de Mauá, no Rio de Janeiro, à raiz da Serra de Petrópolis. Esse trecho inicial, conhecido como Estrada de Ferro Mauá, foi construído por Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, um visionário empresário brasileiro. Durante o período imperial, a construção de ferrovias ganhou impulso incentivada majoritariamente pela economia cafeeira. A princípio centralizado no Vale do Paraíba, situado entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O plantio de café foi disseminado por outras áreas e sua comercialização ganhou destaque no mercado internacional. Diante desse cenário, a urgência de movimentar volumosas cargas de café dos campos para os portos de maneira eficaz impulsionou o desenvolvimento de extensas malhas ferroviárias. Essas ferrovias, além de simplificar o transporte do café, desempenharam um papel crucial na integração territorial do Brasil, principalmente após a concessão de incentivos governamentais para empresas ferroviárias. A inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1858, marcou um avanço significativo nas viagens ferroviárias entre importantes regiões econômicas do Brasil, conectando o Rio de Janeiro a São Paulo.
A exploração do carvão mineral foi mais uma influência positiva para a expansão das ferrovias, pois impulsionou o transporte eficiente do carvão até os portos. Simultaneamente, o crescimento das ferrovias no país acontecia ao mesmo tempo em que os barcos e navios movidos a vapor aceleravam o transporte marítimo, promovendo assim um meio de transporte intercontinental mais ágil. Também vale lembrar que durante os períodos colonial e imperial do Brasil, o transporte marítimo era o principal meio utilizado pelo tráfico negreiro. Os escravizados trazidos do continente africano para a América vinham nos chamados navios negreiros, e daqui eram transportados majoritariamente por vias terrestres para diferentes regiões do país. Com o fim gradativo do tráfico e a posterior abolição da escravidão, o transporte marítimo foi usado para trazer imigrantes que vieram para atuar como trabalhadores assalariados, principalmente nas lavouras de café. O crescimento da imigração europeia influenciou no desenvolvimento de malhas ferroviárias ligando portos ao interior do país. No início do século XX, durante a Primeira República, houve um grande crescimento na malha ferroviária brasileira. Empresas estrangeiras, especialmente britânicas, foram responsáveis pela construção de muitas linhas. O desenvolvimento ferroviário estava vinculado à expansão da produção agrícola e industrial. A partir de meados do século XX, contudo, houve priorização do transporte rodoviário, deixando o ferroviário cada vez mais de lado. As vias terrestres continuavam sendo utilizadas, especialmente em regiões interioranas do Brasil. Essa era uma época em que as estradas eram predominantemente precárias. Esse século testemunhou então a consolidação do transporte rodoviário como pilar fundamental na logística brasileira. Os primeiros carros eram raros e acessíveis apenas a uma elite econômica. Os automóveis coexistiam com outros meios de transporte da época. Nas décadas de 1920 e 1930, o número de veículos nas estradas brasileiras começou a aumentar. A produção nacional de automóveis cresceu e a malha viária foi expandida para acomodar a demanda crescente. Seguindo uma tendência global de industrialização e modernização, o governo brasileiro passou a investir cada vez mais no transporte rodoviário e na produção automobilística. Durante o governo Vargas, o rodoviarismo foi priorizado, marcando uma transição entre o modal ferroviário e o rodoviário. Isso se concretizou durante o governo de Juscelino Kubitschek, que com sua política de plano de metas, investiu na construção de estradas e na integração nacional por meio do transporte rodoviário. A construção de rodovias como a BR-101 e a BR-116 foi fundamental para o desenvolvimento econômico e a ligação de diferentes regiões do país. Durante o regime militar, houve um aumento significativo nos investimentos em infraestrutura, incluindo rodovias. O governo implementou projetos de grande escala, como a construção da rodovia transamazônica, com o objetivo de promover a ocupação da Amazônia e integrar mais efetivamente o território nacional. BR-230, também chamada de Transamazônica, é uma das maiores rodovias do país. Nas décadas de 1980 e 1990, o país enfrentou crises econômicas, falta de investimentos em manutenção de rodovias e questões relacionadas à segurança viária. Muitas estradas ficaram em condições precárias. Também na década de 1990, houve um movimento de privatização e concessão de rodovias. O governo transferiu a administração de algumas estradas para a iniciativa privada, buscando melhorias na eficiência e na qualidade dos serviços. O modelo de pedágios foi adotado como fonte de financiamento para a manutenção das rodovias. O transporte rodoviário, apesar de ser amplamente utilizado, é mais caro em comparação com opções ferroviárias para o transporte de cargas em larga escala. E também contribui para uma série de desafios e problemas como congestionamentos e infraestrutura insuficiente. A opção por caminhões como principal meio de transporte também contribui para custos logísticos mais elevados, afetando a competitividade do país no mercado internacional. O transporte rodoviário é mais poluente e gera impactos ambientais significativos quando comparado a modais mais sustentáveis, como o ferroviário. A sobrecarga das rodovias e as condições muitas vezes precárias das estradas aumentam os riscos de acidente de trânsito. A concentração no transporte rodoviário pode contribuir para desigualdades regionais, uma vez que áreas não atendidas por rodovias eficientes ficam economicamente isoladas. O transporte rodoviário depende amplamente de combustíveis fósseis,
deixando o país mais vulnerável a oscilações nos preços do petróleo e prejudicando a transição energética para fontes mais limpas e renováveis. Por isso, nos últimos anos, tem havido esforços por parte de governos e empresas privadas para incorporar tecnologias mais sustentáveis no transporte rodoviário, incluindo a introdução de veículos movidos a energia renovável e a busca por práticas mais eficientes em termos de consumo de combustível. O protagonismo do transporte rodoviário no Brasil reflete não apenas o nível tecnológico, mas também as transformações sociais, econômicas e políticas ao longo do tempo. A infraestrutura rodoviária continua a desempenhar um papel central na conectividade e desenvolvimento do país. O direito à mobilidade, consagrado na Constituição Federal, enfrenta desafios complexos no Brasil contemporâneo. O transporte coletivo, previsto como instrumento de conexão e democratização, é hoje uma barreira social. Estudos mostram que a falta de segurança, a indisponibilidade de linhas e percursos, o desconforto interno, a qualidade dos veículos e a pontualidade são fatores que afastam a população do transporte público das grandes cidades. Isso se reflete em uma insatisfação generalizada com o transporte público. Pesquisas apontam que 45% dos moradores dos grandes centros urbanos consideram o transporte público ruim ou péssimo, enquanto apenas 4% o classificam como ótimo. E estatísticas revelam que, embora o ônibus seja o meio de transporte coletivo mais frequentemente utilizado diariamente, apenas 24% dos entrevistados o consideram bom ou ótimo. O acesso a um transporte de qualidade é um elemento que garante o status de cidadão. No entanto, esse direito é constantemente desrespeitado nas cidades brasileiras que possuem transportes coletivos de baixíssima qualidade. As dificuldades relativas ao transporte são reflexos de uma sociedade estruturada na hierarquia de classes. Às classes mais altas da sociedade é garantida a mobilidade, o acesso a bens e serviços de qualidade, incluindo o transporte. Já às classes mais baixas, não é garantido variedade ou qualidade de rede de transportes públicos. Essa população, em geral, está concentrada em regiões afastadas de grandes centros e dependem muito mais do transporte público para ter acesso aos pontos de trabalho e a outros serviços como saúde, educação e cultura. Portanto, a falta de mobilidade não é apenas um fator em si, mas afeta toda uma estrutura de acessos que são vetados àqueles que não possuem transporte privado. O que se nota é uma ausência de priorização dos transportes públicos no país, já que a modernização dos sistemas de transporte passou pelo atendimento ao interesse econômico da indústria automobilística. Esse conjunto de ações afeta não só as populações mais pobres, a quem a cidadania é constantemente negada, mas toda a estrutura urbana, uma vez que a priorização do transporte individual de pessoas aumenta o fluxo de veículos, causando caóticos congestionamentos. Além disso, a falta de financiamento, gestão e qualidade leva a uma crise no setor dos transportes públicos do Brasil. As altas tarifas pagas pelos usuários, a falta de transparência nas finanças das empresas operadoras e a prevaricação do serviço dificultam a mobilidade das grandes cidades. A forma como o sistema é financiado, majoritariamente através das tarifas pagas pelos usuários, cria um ciclo vicioso em que a redução de passageiros leva ao aumento das tarifas, impulsionando ainda mais usuários e perpetuando a crise. A falta de transparência nas informações sobre as finanças das empresas operadoras amplifica os desafios. Enquanto entidades privadas, essas empresas não são obrigadas a divulgar seus balanços contábeis, tornando difícil verificar a veracidade de suas alegações de prejuízo. Nesse cenário, o Brasil enfrenta o desafio de articular seus modais de transporte com as demandas da sociedade contemporânea. A busca por alternativas de financiamento, gestão transparente e investimentos expressivos emerge como uma necessidade. A sociedade necessita de soluções que saiam do círculo vicioso atual, que tornem as tarifas mais justas, promovam a expansão das linhas e percursos e aprimorem a qualidade dos veículos. O Brasil precisa investir em infraestruturas de mobilidade urbana para se tornar uma referência. Uma exceção a esse cenário é a experiência de Curitiba, que na década de 1970 implementou um sistema de transporte coletivo inovador. O projeto recebeu aclamação internacional, mas 2 décadas depois começou a dar sinais de saturação. O uso do automóvel superou o transporte público. A popularidade de carros por aplicativo destaca a necessidade de repensar a abordagem tradicional e buscar soluções para a mobilidade urbana.
A questão dos transportes continua sendo tópico de disputas entre governos, instituições privadas e sociedade, os setores que dependem da locomoção de produtos e pessoas para que a vida funcione.